E aí, gente, era nem isso aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como escrever artigos acadêmicos, só dicas, não só artigos acadêmicos, mas qualquer tipo de literatura acadêmica. Porque no canal aqui a gente só postou no momento um artigo acadêmico que está ainda em processo de entrar numa revista, né? Uma revista brasileira. Eu tentei na revista Alexandria, que parece ser do Rio Grande do Sul, mas eu tô tentando em outra agora. Ainda não parece ter sido aceito, né? Que é sobre problemas na inteligência artificial geral, que a gente fez vídeo no canal e que nesse vídeo tem na descrição o link desse paper. Além desse paper, que foi ou talvez o único do canal, que realmente teve uma linguagem totalmente, que tipo é um ambiente totalmente de um artigo acadêmico. Tem também o blog do Arena Science, que a gente escreve já há um tempo e que principalmente umas mais recentes posts foram, de certa forma, podem ser considerados literatura acadêmica, de certa forma. Por mais que seja um blog, você pode ver lá nos posts mais recentes, tá na descrição, que tanto as referências quanto o conteúdo é um conteúdo acadêmico. Então, essa dica não é só para artigos, é para também literatura acadêmica em geral. Um livro texto, não importa. Como escrever? A primeira coisa é tipo, como que você acha o assunto que você quer escrever, né? Então, não cometa o erro de tentar ir no PubMed, Science Direct, Nature e ficar procurando artigos a rodo, assim, que não é um bom jeito de você fazer pesquisa para escolher o tópico. A minha opinião, para você escolher o tópico, você tem que primeiro ver que área você é, se é da química, se é da física, que você vai escrever, e depois ver se, normalmente vai ser formado nessa área, né, ou está estudando nessa área, enfim, focado nessa área. A minha é ciência da computação, tem um leque bem grande, porque você pode escrever também sobre biologia computacional, física computacional, sobre vários outros assuntos da ciência que usam computadores, praticamente todos usam. Você pode escrever dentro da área da ciência da computação. Mas se você é da física ou outros, o seu leque seja talvez um pouco, entre aspas, menor. Entre aspas. Não impede também você escrever em outras áreas também. Obviamente escrever papers na área da literatura, como por exemplo filosofia, psicologia, sem experimentos. Normalmente a maioria dos papers de psicologia recentes tem experimentos, né? Essa é a realidade atual, ainda bem. Chega de só achismo, né? Mas psicologia também teórica, talvez tenha um pouco mais de coisa somente escrita, sem equações, sem nada. E sem muitas questões, tipo, experimentos na prática. Experimentos sejam computacionais, de você provar algo no seu código, ou experimento físico, né? Principalmente a área da biologia molecular, esse tipo de coisa relacionada, é um pouco mais difícil o experimento, porque tem várias variáveis aí que podem fazer seu experimento ficar bom ou não, e isso que vai ser a produção do artigo, né? Explicar o seu experimento é diferente de coisas que são mais teóricas, como física teórica, filosofia, neurociência teórica. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o tópico. A segunda coisa que você tem que fazer é procurar artigos nesse tópico. E a forma mais fácil é você procurar a palavra-chave, né? Eu já mostrei isso em outros vídeos. A questão é, por exemplo, vamos supor que eu quero falar sobre neurociência computacional. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que conhecer esse assunto, né? Se você não conhece esse assunto, de repente você estuda biologia, mas não sabe muita coisa sobre neurociência. Qual a primeira coisa que você faz? Você vai fazer cursos sobre neurociência, seja no Coursera, EDX, não importa. Você vai ver palestras, você vai ler artigos importantes na área, recentes. Nas publicações em plataformas de pesquisa, você vai procurar os mais citados, os mais relevantes, para você ter uma forma de filtrar o que realmente é importante para o seu tópico, que no caso seria neurociência computacional. Você vai procurar jornais que são só de neurociência computacional para você ler o que está acontecendo. Você não precisa ler tudo, só precisa ler o suficiente para conhecer o que está acontecendo. Só que é importante que você escreva em tópicos que você conhece, não um tópico que você aprendeu em uma semana. É um tópico que você de repente está há um ano já estudando. Não adianta você querer escrever sobre o assunto que você não pegou recentemente. Porque a literatura num tema demora.
E para até criar novas coisas num tema também demora. Se você for escrever um artigo que você está criando alguma coisa, ou replicando um experimento de outro paper, tem artigos que são review, né? Que você revê os artigos, tipo, você lê vários artigos recentes num tópico e você faz um resumo deles, geral, sobre o tema, né? Poderia ser um paper review sobre neurociência computacional, por exemplo, você lê os artigos mais recentes e explica os tópicos principais nessa área. Mas se você vai fazer um experimento ou algo do tipo, você tem que ler artigos relacionados a esse tópico e fazer os. Eu acho que a coisa mais importante é você escrever o que você quer escrever. Não primeiro ficar só lendo, você tem que primeiro escrever parte do seu artigo, na minha opinião, a base, né, o manuscrito, e depois ir adicionando mais artigos. Você vai lendo, se você vai lendo e acha pertinente, você coloca. Se você não acha pertinente, não coloque. Então é mais ou menos isso. Você vai aumentando as citações relevantes e escrevendo mais coisa, né? Tem também a divisão dos tópicos no artigo. A gente poderia fazer outro vídeo sobre isso. Mas a questão principal é que você tem que entender que você vai ter que escrever. Muitos artigos eles são chatos de ler, não porque eles são um tema chato, é porque a pessoa não sabe escrever. Tipo, ela não escreve com ela nunca, ela, tipo, aprendeu o tópico dela, mas ela não aprendeu a escrever. Ela não fez curso de escrita criativa, que é importante. E não só escrita criativa acadêmica, tem cursos de, por exemplo, no Coursera, tem um curso muito bom da Stanford, se não me engano, que é sobre escrita acadêmica. Eu fiz e pra mim foi o melhor que eu já fiz. Ela explica como você cortar coisas que são inúteis pro paper. E eu vi que muitas coisas são bem semelhantes à escrita criativa para livros, por exemplo. Tem coisas que eu fiz relacionadas à escrita para livros, para roteiro também de filme, que eu fiz para aprender a escrever. E tipo de ficção científica também, parece que como escrever ficção, novelas, enfim. Você aprende a modelar o texto, a cortar coisas que são inúteis, cortar palavras que são inúteis, textos que são inúteis, de repente cortar todo um parágrafo. E esse tipo de aprendizado é importante para você escrever academicamente. Não só artigos, mas também livros que você vai ter que escrever mais e explicar as coisas, porque muitos livros eles são não chatos, eles não são bem escritos. Eu li um livro recente que eu fiz o review dele no canal recentemente, um book review sobre princípios de deep learning, né? É um paper recente, é um livro na verdade de 400 páginas. E é um livro bem escrito. Você tá lendo um negócio difícil, né? A maioria das partes são somente equações e bem detalhadas, mas o livro é bem escrito. Tem partes que ele explica as coisas, explica muito bem. Um exemplo de livro bem escrito sobre um tema complexo, que é física, né? Em alguns pontos. Por exemplo, as palestras de Feynman. Eu recomendo a leitura porque as palestras dele na parte escrita são extremamente didáticas, né? Então tem uma didática ali, porque até as palestras foram faladas, né? Foram só faladas e também depois transcritas. Mas você vê uma didática ali que te ajuda a aprender. Porque não é só explicando o tópico, mas explicando com detalhes o tópico de forma acadêmica, mas porque essas palestras foram num ambiente acadêmico, né? Mas você vê que as explicações que ele usa, tem aplicações que ele usa que, por exemplo, citando, tem uma citando Aquiles, tem uma usando exemplos simples de uma mãe com filho relacionado a, tipo, a coisas que acontecem no dia a dia e ele traz para física, né? Ele explica. Então, ele usa coisas, explicações abstratas para explicar algo objetivo. Então, isso é algo importante. De repente, você precisa não só disso, para criar imagens também. Não é importante também saber criar imagens. Você fazer um curso básico de design, de relacionado a cores, por exemplo, sem ter coisas como temperatura, como perspectiva, não perspectiva não, mas tô tentando lembrar a palavra correta. Porque eu fiz curso de desenho antes de tudo isso, então é uma coisa que eu estudei bastante, é cor. Você
ambientar uma pintura, por exemplo, uma cor. E você vai fazer imagens na biologia, você vai fazer imagens, você vai fazer explicações ilustrativas, e seria bom você saber como fazer essas ilustrações, aprender um pouco de Illustrator. Não precisa saber desenhar, você precisa saber usar as ferramentas que você tem para criar imagens boas, para que o paper fique profissional e bem feito, né? E que explique bem. Então, dicas aí principais. Faça cursos sobre escrita criativa, tem vários no Coursera, até de escrita criativa acadêmica tem. Estão em inglês, obviamente. O melhor é da Stanford, eu vou deixar na descrição o link deles. Talvez eu faça um vídeo só sobre eles. Vídeo sobre escrita acadêmica. Outra dica, né, seria, além de estudar escrita criativa, acadêmica e não acadêmica. Eu acho que isso é importante. Uma dica que eu não dei é você praticar a escrita, né? Você escrever bastante. De repente tem um blog, tem um site, não importa. O Medium você consegue postar. A gente posta no Medium também. Bastante coisa e é uma plataforma bem legal para postar blogs. Então tenha um sistema que você consegue tanto aprender a escrever quanto continuar escrevendo sempre. Escolher tópicos que você conheça, ou se você não conhece, você estudar bastante sobre esse tópico, fazer cursos sobre, tanto na faculdade quanto no ambiente. Que também é acadêmico, né, do Coursera, EDX, que universidades estão lá fazendo cursos que você pode pagar ou não o certificado, não importa, o que importa é o conhecimento, para você falar sobre o tema. Então é muito importante que você entenda que para escrever artigos acadêmicos você vai ter que estudar bastante. Não é uma coisa que eu vejo caras no Instagram oferecendo curso falando que vai fazer você conseguir escrever sei lá, em uma hora, um dia, um artigo acadêmico. Isso na verdade, nem na área da biologia, porque na biologia você tem várias questões de experimentos. Na física também. Se você tem algo mais teórico, você vai ter questão de você tentar criar algo novo, e que é difícil às vezes. Você tentar explicar algo de uma perspectiva diferente. Tem também a principal questão, a principal dica. Não adianta se escrever bem, se fazer um bom artigo somente por fazer, porque você tem que se fazer porque é seu dever acadêmico. Mas também tem a questão de escrever porque o seu artigo vai fazer um bem à sociedade. Então não adianta se escrever sem motivo ou escrever algo que você sabe que não vai ser útil para aquele tópico. Você tem que escrever algo que realmente seja útil, porque muitos papers eu já li que são inúteis. Já li papers na área da teologia, da filosofia, na área da biologia molecular, neurociência, que eu li e falei, nossa, é um lixo. Inútil. Não, eu me arrependi de ler esse paper, porque é inútil. Então tem vários papers que eu já li que foram inúteis, eu me arrependi de ter lido. Às vezes até grandes. Então tem a questão de ver qual que é se realmente contribui para a sociedade que você está escrevendo. E se não contribui, você não deveria publicar. Não deveria nem continuar. Você deveria entender que você tem que achar coisas para realmente fazer um impacto. Mesmo que seja pequeno. Mesmo que seja até tipo, você fez o experimento e não deu certo. Você explicar por que não deu certo. Então, se tem um resultado negativo, né, que não é tão significante, mas explicar, esse aqui não é o jeito de fazer isso em determinada área relacionada a um tema, por exemplo, neurociência. Então, era isso. Então, resumo das dicas é: faça curso sobre escrita criativa. O próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Pratique escrita e tente sempre escrever mais e mais. Tente escrever livros no seu tópico. Se você não consegue ainda, eu creio que os cursos de escrita criativa te dão as ferramentas necessárias para escrever livros. Então, é isso. A dica é leia muito, escreva muito, né? E era isso. Até o próximo vídeo.